Olá, seja muito bem-vinda ao episódio número 88 do Papo com a Nutri. Eu sou Bruna Menegaro, sou especialista em emagrecimento feminino e saúde intestinal. E aqui eu ajudo você a desinflamar o intestino e emagrecer até 10 quilos em 15 dias. Seja muito bem-vinda a esse episódio. Gente, nesse episódio de hoje eu vou falar dificuldade para ir no banheiro. Então eu vou revelar alguns dos motivos pelo qual você tem essa dificuldade para ir ao banheiro, do qual você tem o seu intestino preso. Então, se você se identifica com esse assunto, já vem aqui comigo, cola aqui comigo, providencia aí a sua caneta e o seu caderninho para você anotar tudo, não esquecer de nada, tá certo? Já aproveita e compartilha a live aqui com uma amiga que vive te falando que tem o intestino preso, que não consegue emagrecer. Então já manda essa live aí pra ela, tá bom? Então se você tá precisando desinflamar o seu intestino para emagrecer, seja muito bem-vinda. Meninas, quantos quilos você precisa eliminar? Você já parou para pensar que o seu objetivo de emagrecimento está relacionado com o seu nível de inflamação? Será que você tem o intestino inflamado? E aí? Quem aqui que está aqui na live acha que tem o seu intestino inflamado? Comenta aqui, ó. Eu acho. Você acha que tem intestino inflamado? Sim ou não? Quem aqui acha que tem intestino inflamado? Então hoje, gente, eu vou revelar, alguns motivos pelo qual você tem esse intestino inflamado. Eu vou falar também sobre exames laboratoriais. Eu vou falar sobre o seu corpo de uma maneira geral. Eu vou falar alguns pontos que indicam se o seu corpo está inflamado ou não. Então já teve gente que botou que tem certeza. Como ter certeza se o intestino realmente está inflamado, né? Então, através do que eu vou falar aqui hoje, você vai com certeza aprender muito comigo e vai conseguir identificar alguns pontos de inflamação, tá bom? Show, galera! Então, olha só, eu já vou logo ao assunto, a gente já vai começar direto ao assunto, porque a gente tem bastante coisa para falar hoje sobre essa parte intestinal, sobre intestino preso, sobre inflamação, né? E eu quero ter certeza de que você aprenda hoje aqui comigo. Então, a primeira pergunta que eu fiz agorinha foi, você que está chegando agora, você acha que você tem o intestino inflamado? Sim ou não? O que você acha? Nutri, eu não sei. Eu acho que eu tenho. Comenta aqui o que você acha. Você tem intestino inflamado? Sim ou não sabe? Só para eu ter noção de como mais ou menos que vocês estão, tá? Bom, uma das primeiras coisas, para a gente ter certeza absoluta se a gente está com o intestino inflamado, se a gente está com o nosso corpo também inflamado, que uma coisa vai levando a outra, a gente só consegue ter certeza através de marcadores bioquímicos, ou seja, através de exames laboratoriais, né? Então, tem determinados exames laboratoriais que vão fazer isso pra gente, mostrar o nível de inflamação que está o seu corpo, certo? E quais são os exames que indicam os níveis de inflamação? O primeiro deles é a proteína C reativa, chamado de PCR. Então, o PCR, quando está alto, a gente tem ali uma inflamação. A gente tem também um risco para problemas cardiovasculares, e outros problemas pelo corpo. Outro exame que indica uma inflamação no corpo, a ferritina. Então, a ferritina também é um marcador importante que nós avaliamos neste paciente, Então, hoje, por exemplo, no período da tarde, uma aluna estava passando por consulta nutricional comigo e eu fiz uma requisição de exames laboratoriais para ela, porque ela tem o intestino preso. E nesses exames eu solicitei a ferritina, para
identificar se tem algum problema aí, alguma inflamação no corpo dela, tá? Porque eu desconfiei, não só pelo intestino preso, mas por outros sintomas que ela me relatou. Então, além do PCR, além da ferritina, a gente também tem a parte do hemograma e leucograma. No leucograma, a gente tem marcadores ali intestinais, em que mostra pra gente se esse intestino está inflamado ou não. Ai, Nutri, meus exames deram todos normais. Deram todos normais, mas você tá com queda de cabelo, você tá indisposta, você tá com gordura na região da barriga que não vai embora, você tá dormindo mal, você tá sempre cansada, sempre com muita retenção de líquido, a unha sempre fraca, você sempre com azia. Como que os teus exames estão normais? De onde que foram esses dados? Da internet? Você foi pesquisar ali, olhou o valor de referência entre tanto e tanto e ficou normal? Lamento te informar, mas não é assim que se avalia exame de sangue, tá? Como diz meu professor da especialização, por que tem um monte de gente morrendo com hematócrito normal? Porque não está normal, gente. Então, quando esses marcadores inflamatórios como ferritina, PCR, cortisol, a parte de hemograma e leucograma, né, estão alterados, sabe aqueles numerozinhos que vocês acham, tá tudo normal, nem dá bola porque você nem sabe o que é? Então, eles são marcadores inflamatórios. Quando seu gama GT também está alto, né? Ou seja, a gente tem vários marcadores inflamatórios, um para cada coisa, que vai indicar o nível de inflamação do seu intestino, do seu corpo, do seu fígado, né? Esses níveis de inflamação, existe um tratamento. Quanto mais você vai deixando para depois, pior vai ficando a situação, né? Então, os exames de sangue são só um reflexo de como está a tua saúde, ou seja, do teu péssimo cuidado com a tua saúde. Então, não deve ser novidade para você se der alterado, porque você já vem tendo péssimas escolhas alimentares ao longo da sua vida. E os exames só refletem isso, tá? Então, começa a aparecer doenças como doenças autoimunes, começa a aparecer por causa de uma inflamação intestinal. Então, começa a aparecer psoríase, dermatites, coceiras que você não tinha, couro cabeludo também começa a coçar, né? Você começa a ter também, por exemplo, doença do intestino irritável, a síndrome do intestino irritável, que coisa que você não tinha. Você começa a ter tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que vem por causa do intestino inflamado. Então você começa a desencadear uma inflamação por não dar a devida atenção a esses marcadores. Então você também começa a acumular mais gordura na região da barriga por causa disso. O cortisol aumentado, a ferritina aumentada, esses marcadores inflamatórios faz com que acumulem mais gordura na região da tua barriga, tá? Ah, Nutri, minha ferritina tá alta, o que eu faço? Tem que desinflamar o corpo, senão tu não vai conseguir diminuir. Assim como todos os outros exames, enquanto não desinflamar a porta de entrada, que é o intestino, você não consegue desinflamar o resto. Ah, Nutri, mas eu tenho gordura no fígado. Não importa, tem que cuidar da alimentação. Se tu for em qualquer profissional da saúde, ele vai falar isso pra ti, ele ou ela, né? Mudar a alimentação e sair do sedentarismo. Isso é o tratamento para a gordura no fígado. Mas ninguém fala para o intestino inflamado. Não é verdade? É ou não é, gente? São poucos profissionais que falam em intestino inflamado. É ou não é, meninas? São bem poucos. Bem poucos. Então você tem que ter uma visão mais ampla sobre você. Não é porque o profissional falou que está normal, que realmente está normal. Às vezes não está. É como eu falei.
Às vezes o profissional falou que tá normal, mas você se sente cansada, o cabelo tá caindo, a azia não vai embora, a insônia não muda, tá sempre a vida inteira com insônia, o intestino tá sempre preso, começa a surgir acne depois de uma certa idade, começa a surgir outras patologias e o exame tá normal segundo os profissionais. E aí? A gente sabe que não tá normal, né? É ou não é, gente? Em quantos profissionais que vocês já foram que o profissional falou, tá tudo normal? Eu, por exemplo, já fui em profissional, em médica, que ela falou, não, Bruna, tá tudo normal. Mas eu sabia que não estava, porque eu sou nutricionista e eu sei que não estava. Então o que eu fiz? Eu mesma me suplementei. Né? Sabe assim quando tu vai no médico e leva o exame de retorno? Só pra entregar, pra dizer que foi no retorno? Então, já aconteceu com vocês, meninas? Sim ou não? Chega lá, entregar a folhinha, né, dos exames, não, tá tudo normal, mas tá com um monte de sintoma? Sim ou não? Põe aí nos comentários, quero ver vocês interagindo aqui comigo, hein? Vamos lá, meninas, e aí? Isso já aconteceu com vocês? Então, esse é um dos motivos de você ter o seu intestino preso e inflamado. E com isso vai dificultando o teu emagrecimento. Porque a raiz do problema tá nele, tá nesse órgão. Então isso é bem comum de acontecer. E aí, já aconteceu, menina, sim ou não? Ó, um outro motivo, né? Pela tua dificuldade de ter intestino preso, de emagrecer também, né? Além dos exames, é a falta de rotina, a falta de ter horário, sabe? De estabelecer uma rotina. Então, por exemplo, tem pessoas que trocam a noite pelo dia, se deitam 7 horas da manhã, acordam 6 horas da tarde, da noite que seja, e passam a noite em claro. Tem outras que não tomam café da manhã, almoçam lá pelas 2, 3 horas da tarde e muitas vezes fica nessas duas refeições. Tem outras que não tomam café da manhã, almoçam por volta de 2, 3 horas da tarde e vão jantar lá pela meia-noite. E tem aquelas que só almoçam e só jantam. E tem aquelas que tomam café, almoçam e jantam, né? Só que o que acontece? Você precisa ter uma rotina, um horário, definir horários. Ah, Nutri, mas isso de comer de 3 em 3 horas não funciona pra mim. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de definir, de ter rotina. Tá? E ter rotina é você ter rotina pra deitar, dormir e acordar, saber o horário que você vai se levantar, o horário para o seu café da manhã, o horário para o seu almoço, para o seu café da tarde e o horário para o seu jantar. Então, isso é estabelecer horário, rotina e seguir essa rotina. Quando você não tem isso, você vai tendo mais dificuldade para emagrecer, porque a tireoide, que é uma glândula que fica aqui, é ela que produz hormônios, tá? E se você não se alimenta, não estabelece horários, não come direito, você deixa de produzir hormônios significativos para emagrecimento. Então a tireoide vai parando de funcionar, vai parando de produzir esses hormônios. E aí o seu metabolismo, como uma consequência, vai ficando mais lento, tu vai ganhando mais peso, vai acumulando mais gordura na região da barriga e tu não entende por quê. Mas eu como tão pouco e não emagreço, né? Então comer pouco não é sinônimo de magreza. Comer pouco é sinônimo de metabolismo lento. Ah, Nutri, uma pergunta que surgiu aqui, ó. E quem vai muitas vezes no banheiro também é intestino inflamado? Com certeza, aí é mais grave ainda. Porque esse intestino que está indo muitas vezes ao banheiro, que tem uma consistência de fezes amolecidas, ou diarreia, ou água, ou secreção, ou sangue nas fezes, aí o nível de inflamação, querida, tá ferrado pro teu lado, né?
Então, as chances de desenvolver patologias graves é ainda maior. Se o intestino preso já é ruim, que é algo que fica ali dentro de você, liberando um monte de toxina ruim para dentro de você e te inflamando, imagina o intestino solto, em que ele fica permeável, que foi algo que eu falei na live essa semana, né? Se ele fica permeável, ele entra na corrente sanguínea. E aí você pode até desenvolver um câncer por causa disso, por causa desse intestino permeável. Então tem que tomar cuidado. O intestino é um órgão sério, gente. Tá? Então o intestino preso é ruim, mas o intestino solto demais, que você não consegue dar conta disso, é ainda pior. Então é preciso fazer o quê? Uma reprogramação intestinal aí. Tá certo? Inclusive as minhas alunas do PAF, a gente fez uma reprogramação intestinal há uma semana atrás, em que elas passaram 15 dias só fazendo reprogramação intestinal, com base em alimentação, suplementação e plantas medicinais. Ó, olha só que esse comentário aqui, ó. Comigo aconteceu que estava com desconforto e intestino preso. Fui num gastro e aí descobri que eram problemas com a lactose. E também com o hipotireoidismo, viu só? Como uma coisa vai levando a outra. Então, o nosso corpo, ele é um quebra-cabeça. Se algo não vai bem, tenha certeza que tem mais algumas coisas descontroladas, descompensadas. Então, nunca é uma única coisa. Por isso que eu falo. Agora eu estava olhando um exame, antes de começar a live, e quando eu olhei o exame dessa moça e eu vi ali, né, na parte da hemoglobina, está baixa, né? Ferritina, super baixa também. Ela não está com um nível de inflamação super alto, né? Mas a parte do intestino está inflamado. Ela precisa fazer uma suplementação, ela precisa desinflamar esse intestino. A parte de cortisol, o hormônio do estresse, alto também. Ou seja, ela já está inflamada naturalmente, ela não consegue perder peso. E com o intestino inflamado, mais difícil ainda. Então, primeiro a gente desinflama o intestino, para depois pensar em cortisol, para depois pensar em outras estratégias. Porque não adianta eu querer modular o cortisol dela com o intestino preso. Não vai resolver. Então, tem profissionais e profissionais, né? Eu conheço várias profissionais. É até vergonhoso, gente, de falar isso. Mas eu conheço várias profissionais da nutrição que pegam formulazinhas prontas, tá? E entrega para o paciente. Nem sabe o que está fazendo. Pessoal, óbvio que não vai ter um resultado, porque não vai na raiz do problema, né? Então, a partir do momento que a gente sabe aonde a gente pode chegar, na raiz do problema e como resolver isso, o tratamento é muito mais rápido, é muito mais certeiro, né? Então, falei já, ó, de marcadores aqui, né, importantes para identificar nível de inflamação, que são os exames e quais exames. Falei da falta de horário, né? Falta de rotina alimentar. E agora falo do próximo, que é o uso de medicamentos. Medicamentos. Quem aqui que está na live faz uso de medicamentos diariamente? Não importa o que seja, medicamentos. Quem aqui faz uso de medicamentos? Seja medicamento para dor de cabeça, seja para dormir, seja anticoncepcional, que também é um medicamento, seja para dor muscular, seja para, sei lá, gastrite, sei lá, gente. Qualquer tipo de medicamento, você faz uso de algum tipo de medicamento diariamente? Sim ou não? Só quero isso aqui na live, tá? Somente isso. Algum tipo de medicamento você faz uso diariamente? Ó, a Dani botou aqui vários. E você? A Anice botou que sim. Isso é comum, né, gente? Quem nunca, né? Só que usar medicamentos se tornou algo meio que rotineiro pro povo, né? Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, probleminha aqui, corre pro remédio. Uma dorzinha de estômago, e assim vai, né? Então tem gente que tem uma farmácia enorme dentro de casa, tem aquelas que não tomam remédio nem por nada, né? E tem aquelas que lá uma vez ou outra tomam algum tipo de medicamento.
E o que o medicamento tem a ver com a inflamação no intestino? Agora vocês vão cair para trás. Totalmente, tá? 100%. Medicamentos matam as bactérias intestinais. As bactérias boas que eram para viver dentro de você vão embora quando você toma medicamentos. Principalmente medicamentos antibióticos. Os medicamentos tradicionais já fazem isso por si só. Mas os antibióticos fazem ainda mais, tá? Então, gente, esses medicamentos, eles pioram a tua flora intestinal. Por isso que quando você faz uso de medicamento, a tua barriga fica deste tamanho. Quem aqui percebe que a barriga não desincha, nem por nada? Pode passar tomando água o dia inteiro, mas a barriga não desincha. Quem aqui percebe isso? Então é por esse motivo o uso de medicamentos. Como que eu faço para não ficar assim? Ah, Nutri, mas eu sou obrigada a tomar o remédio? Não tô falando que tu tem que parar de tomar o remédio, se tu é obrigada a tomar. Igual o remédio pra tireoide, né? Quem tomou Puran, sei lá, ou outro medicamento em jejum e tem que tomar o resto da vida. Não tô dizendo que tu tem que parar de tomar ele. Mas o que tu tem que fazer? Ir para outra alternativa, que é o quê? Reprogramar esse intestino. Desinflamar esse intestino. Ou diminuir a sobrecarga desse intestino, deste fígado. Né? Então é isso que a gente faz. É isso que eu faço com as minhas alunas, entenderam? É assim. Então, você tem no seu intestino bactérias o quê? Boas e ruins. E elas estão ali trabalhando em conjunto, se forma uma equipe. Só que quando você toma medicamento, se alimenta mal, não toma água, não faz nada para mudar, os exames dão alterados. O que acontece? As bactérias ruins se sobressaem, as bactérias ficam bem pouquinhas na tua microbiota intestinal. E aí, tu tem uma proliferação de bactérias erradas dentro do teu intestino, em desequilíbrio, fermentando ainda mais o teu intestino. Tudo que tu come, seja saudável ou não, seja até a água, tu fica desse tamanho. Então isso é uma característica de um intestino inflamado. Uma das. Existem muito mais, tá? Não, várias pessoas colocando aqui que se sentem assim. Pois é, gente. É isso que acontece. A Janete colocou assim, ó. Há anos meu intestino está preso, então o nível de inflamação em você está muito alto. Então se você for fazer exame de sangue, vai dar muita coisa alterada, né? Eu tenho uma aluna que ela falou assim pra mim, Nutri, desde criança eu tenho o intestino preso. Gente, pasmem. Depois de 15 dias da reprogramação intestinal que a gente fez nela, o intestino dela deu o primeiro ponto de partida. Ele voltou a funcionar. Todos os dias? Obviamente que não. Mas já está o quê? Muito melhor do que não ir ao banheiro, né? Então, para quem não ia ao banheiro, e voltar a ter este hábito, gente, meu Deus. Ela assim, eu nem lembro quando foi a última vez que eu tinha ido no banheiro. Pra vocês terem noção. Aí a barriga fica dura, imagina, tem um monte de cocô ali, o cocô é algo que é pra ir embora, é algo ruim pra dentro da gente, não é pra ficar ali, ele tem que ser mandado embora. Tá certo? Então é isso que acontece, beleza, gente? Gente, agora só, olha só, o outro motivo pelo qual te deixa aí com o intestino preso, com essa barriga inchada, com essa inflamação, é a bebida alcoólica. Quem aqui tem o hábito de ingerir bebida alcoólica? Seja cerveja, destilados, com frequência, ou dia sim, dia não.
Tem alguém aqui na live que tem hábito de ingerir bebida alcoólica? Ou só no final de semana? Tem alguém aqui na live que ingere bebida alcoólica? Tem alguém aqui na live que ingere bebida alcoólica, que gosta, que toma final de semana, ou toma no meio da semana? Bebida alcoólica, gente, desequilibra o intestino. Faz esse desequilíbrio que eu acabei de comentar com vocês. Então, você já está inflamado. Seu intestino já está ruim. Você já sabe que você está com vários sintomas que você acha aí normal. Ter queda de cabelo de monte. Ter intestino preso a vida inteira, acha que é normal porque sempre viveu assim. Ter dificuldade para perder peso, acha normal também. E ainda ingere a bebida alcoólica, você desequilibra tudo. Piora tudo. Ai, mas quer dizer então que eu não posso nunca mais tomar? Eu falei isso? Não falei isso. Não falei isso, tá? Mas o excesso da bebida alcoólica, todo final de semana, ingerir bebida alcoólica, dá ruim pra você. Então você já tá inflamada e ainda ingere esse tipo de bebida, não espere resultados diferentes. Então esse é mais um dos motivos dos quais eu já falei aqui, tá, gente? Agora o próximo motivo. Consumir açúcar. Ah, Nutri, mas eu não consumo açúcar, eu nem coloco açúcar no meu café. Não estou falando só do açúcar de mesa, mas a gente tem açúcar escondido em vários alimentos. Em vários. Posso te dar vários exemplos. Iogurte tem açúcar, dependendo do tipo de iogurte. Biscoitos têm açúcar. Pães, que se dizem integrais, tem vários que tem muito açúcar. Algumas vitaminas que a gente encontra em loja de produtos naturais. E essa semana uma aluna me mandou uma foto, Nutri, comprei esse shake aqui lá na loja de produtos naturais, porque a moça me indicou, falou que é muito bom para o intestino. Eu falei assim para ela, me manda a lista de ingredientes. Qual era o primeiro alimento que estava na lista de ingredientes? Maltodextrina, um tipo de açúcar. A gente tem mais de 20 tipos. Aí eu perguntei para ela, tu não assistiu a aula de rotulagem nutricional, né? E ela falou não. Assim, pois é, então volta lá e assiste. Porque se tivesse assistido, não teria jogado dinheiro fora. Então não saber ler rótulos te faz gastar dinheiro à toa. Tá? Então o consumo de açúcar, gente. O consumo de açúcar também tá nos pães da padaria, nas bolachinhas, nas tortas, né? O pão doce. Tá em alimentos que você nem imagina. Não, mas isso aqui não vai ter açúcar. Aí vai lá ver. Tem um monte de nome estranho. Não sabe o que é, também não pesquisa. E é açúcar escondido. Tem até o tal do açúcar invertido, se você nunca parou para prestar atenção. Então, açúcar causa desequilíbrio intestinal, bactéria ruim adora, ama açúcar. Aí ela fermenta, ela se diverte dentro de você, ela dá uma sambada lá no teu intestino e faz você ficar com um monte de gases fedorentos. Gases fedorentos são bactérias putrefativas, anota isso. Gases fedorentos que nem o marido suporta e fala, ô mulher, tais podre, né? Eles não falam assim? Se ele tá falando isso pra ti, ou tu tá falando isso pra ele, saiba que tá com bactérias de péssima qualidade dentro de você. Vou repetir, anota isso, bactérias putrefativas, bactérias podres. Querendo assim, ó, me libera, manda embora, mulher, manda embora. E o que essa mulher faz? É um cafezinho com açúcar, uma bolachinha aqui, né, um biscoitinho, um cavaquinho da padaria, um pastelzinho, um iogurte aqui cheio de açúcar. E aí não tem jeito. Entenderam? Tudo certo, gente? Entenderam sim ou não?
Preciso aí de um feedback de vocês. Manda aí que eu quero saber. Estão gostando da live? Estão aprendendo aqui hoje comigo? Eita, bastante conteúdo importante, hein? Bem focado em intestino. Que legal, gente. Show de bola. E aí, vem de encontro ao que eu vou falar agora, né? Que é um dos outros motivos. Infelizmente, as pessoas ainda caem nessa, né? De trocar alimentação por shakes e tudo mais. E aí, esses dias, eu vi uma pessoa vendendo um shake aí na internet. Aí eu sou bem curiosa pra esse tipo de coisa, né? Peguei o nome do shake, coloquei na internet, fui ver a lista de ingredientes. Tinha farinha de milho, tinha óleo de soja, maltodextrina, tinha um monte de tranqueira, gente. Só tinha farinha ali dentro. Proteína que se diz ter, não tinha. Tá? Então, gente, tomem cuidado com as pessoas te enganando, com os rótulos mentirosos. Por quê? Gente, rótulo, né? Aquela folha bonita que aparece, né? Pra te induzir, pra te fazer comprar, não quer dizer nada. Aí fala no rótulo, né? 100% integral, fonte de nutrição, não sei o que lá. Aí tu vira, vai olhar a lista de ingredientes. Um monte de tranqueira. Desconfia? Tá? O que comer então? Comida de verdade. Se você aprender a se alimentar, saber combinar alimentos, saber quantidade, saber horário, saber o que o seu metabolismo precisa, tá tudo certo. Então você tem que saber quais alimentos são importantes para você desinflamar, para você fazer uma reprogramação intestinal. E é com comida de verdade que as minhas alunas, por exemplo, fazem isso. É comendo arroz, comendo macarrão, comendo frango, comendo ovos, é comendo pão, é colocando temperos, especiarias estratégicas na alimentação, é sabendo colocar a suplementação certa para isso. Então, quando você sabe isso, você acaba seguindo um ritmo muito tranquilo e muito saudável, desinflamando e emagrecendo, que é melhor ainda, né? Então, o teu emagrecimento ele só vai acontecer se tu desinflamar, tá? E aí, gente, falei de rótulo, né? E esse é um dos outros motivos. Então, se você não sabe ler rótulos, né, dos alimentos, não sabe nada sobre isso, dificilmente tu vai conseguir ter, assim, uma clareza, né, sobre o que pode e o que não pode, tá certo? Então, assim, ler rótulos, gente, é primordial. Tu tem que saber. Ah, Nutri, mas como é que eu faço para saber ler rótulo, né? Olha, na internet tu pega um monte de dica. Pega um monte, né? Mas o que eu falo? Lá na plataforma do PAF, que é o meu programa de emagrecimento, tem aula com especialista em rotulagem nutricional. Então, lá ele explica, né? De A mais B, como que faz para identificar se um rótulo é bom ou não e tudo mais. E agora, inclusive, vai entrar uma nova aula que é sobre açúcar e adoçante, né? O que é bom, o que é ruim e tudo mais. E aí, gente, esses são alguns dos motivos. Existem, milhares de outros motivos que te fazem ter o intestino inflamado e preso, tá? Então eu falei aqui de pouco, falei de 1% do que realmente acontece, tá? Então eu só vou relembrar, não vou falar mais sobre eles, mas vou relembrar. Então eu falei aqui de exames que indicam inflamação. Eu falei da falta de estabelecer uma rotina, né? De não ter rotina. Então isso piora muito você. Eu falei do uso de medicamentos. Eu falei de bebida alcoólica. Eu falei do consumo de açúcar. Eu falei de shakes. E eu falei de rotulagem nutricional. Tá certo? Então esses são alguns dos motivos que te fazem ter o intestino preso. E que você precisa aí fazer uma reprogramação intestinal para você conseguir desinflamar e emagrecer. Gente, agora
Quem aqui, depois desse conteúdo que eu entreguei para vocês maravilhoso, né? Que eu falei dos sintomas de alguns, eu já tinha falado de alguns outros na live anterior, né? Quem aqui agora tem certeza de que o seu intestino está inflamado? Ou não tem bem certeza, mas desconfia? Quem aqui acha agora que tem certeza que tá com o intestino inflamado? Comenta aqui, ó. Enquanto vocês comentam, eu vou dar um recadinho para vocês, tá bom? Gente, eu criei um grupo VIP no WhatsApp, tá? Um grupo VIP onde só eu e a minha equipe, mais ninguém, manda mensagem. Por quê? Porque são muitas pessoas que estão lá. Então, para ficar organizado, somente eu ou eles mandamos mensagem, né? E todos os dias, hoje eu ainda não mandei o áudio do dia, né? Mas todos os dias eu mando um áudio. Seja um áudio de motivação, um áudio de alguma dica, ou então um lembrete da live de quando eu tô ao vivo, né? Ou também, né? Eu tô preparando algo maravilhoso pro mês que vem para vocês, para quem está lá no grupo VIP. E também de quando eu faço evento gratuito, que é aquela semanada de aula maravilhosa, que eu entrego um monte de conteúdo e tudo mais, né? Só que para você receber tudo isso, né? As minhas dicas, os meus áudios motivacionais, que às vezes eu tô inspirada e mando um áudio, né? Você precisa estar lá nesse grupo VIP. Nutri, como é que eu faço para entrar nesse grupo VIP? Você pode digitar aqui, ó, eu quero, digita só isso, eu quero, que a minha equipe vai te mandar uma mensagem no seu direct com o link para você entrar, tá? Então basta digitar a palavrinha eu quero, a palavra secreta, eu quero, que a minha equipe vai te enviar agorinha uma mensagem no seu direct. Ó, então eu vi aqui as respostas de vocês sobre a inflamação. Então, gente, eu fico até extremamente feliz de vocês saberem agora que vocês não emagrecem, estão com algum problema por causa deste intestino inflamado, tá? Então é isso que acontece. Então eu falei aqui da pontinha do iceberg, apenas 1%, né? Então, existem muito mais sintomas, muito mais motivos, né? E que bom que agora que você já identificou a raiz do problema, o que vai acontecer? Fica mais fácil de tratar. Porque quando a gente não sabe, a gente faz 1000 exames e dá aparentemente normal, a gente fica assim, poxa vida, mas como que tá normal, né? Eu, por exemplo, conheço uma pessoa que tá há 4 anos só com o intestino solto, só fazendo diarreia. E não vai ao médico, porque acha o quê? Normal. Mas a gente sabe, agora vocês já sabem que não é normal. Ó, última chamada, quem quiser entrar no meu grupo VIP, digita a palavra secreta, eu quero, tá? Digitando já vai chegar uma mensagem aí pra você no seu direct, tá bom? Então, gente, desconfiem de resultados de exames que dá normal e você está cheia de sintomas. É igual quem me fala assim, eu vou fazer uma endoscopia, porque eu não sei o que eu tenho, eu tô com muito desconforto. Vai lá, faz a endoscopia e dá o quê? Normal. E agora? Como que é normal? Né? Ou então você tá com uma dor de cabeça frequente. Todos os dias você tem dor de cabeça. Tá na cara que não é normal. E aí você vai lá, faz raio-x, faz um monte de coisa, não dá nada. O intestino, ele é muito silencioso, assim como as patologias, né? Então, você, do nada, aparece com diabetes, do nada, aparece com hipertensão, não é? Do nada, aparecem outras patologias. Será que realmente foi do nada? Não, gente. Foi de péssimos hábitos alimentares, foi do teu sedentarismo, foi de não ouvir os sintomas que o teu corpo dá, que ele tá te mostrando e tu não tá dando a devida importância para ele. Então nunca as coisas vão acontecer do nada, tá certo? Ficou claro para vocês, meninas? Sim ou não? Tudo certo? Tudo certo é para vocês? Aprenderam então?
Pois é, Dani. A mais pura verdade, né? Então, às vezes a gente não quer ouvir, a gente tem medo de ouvir o nosso corpo. E a gente não sabe muito bem a resposta que ele pode nos mostrar. Então, tem pessoas que têm medo de fazer exame, tem medo de médico, prefere não saber o que tem. Só que, quando você sabe, existe tratamento ou uma prevenção, né? Se você não souber, aí fica mais difícil. Beleza, galerinha? Então a gente se vê semana que vem, no próximo episódio do Papo com a Nutri. Eu espero ter te ajudado a esclarecer um pouco mais sobre isso, tá bom? Até mais, beijão, tchau, tchau.